Divino Mestre Jesus, amigo e irmão de todos nós, em trânsito pela Terra, nesta divina embarcação que percorre o espaço, transportando-nos para outros rincões do universo. Nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se abre para o nosso aprendizado, que se abre para o recolhimento das sementes que as tuas divinas mãos espalham para nós aqui na Terra, para que elas possam germinar na terra dos nossos corações e na terra dos nossos corações enraizar-se, crescer, possibilitar a multiplicação do pão, do alimento, pelos exemplos que nós fomos capazes de irradiar para o próximo. Pedimos o amparo, a inspiração, a orientação dos nossos companheiros espirituais que nos auxiliam neste trabalho, os companheiros que nos acompanham da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, que nós possamos assimilar o que for do nosso alcance e colaborar com os amigos espirituais, irradiando pensamentos e sentimentos nobres para formar aquela base de ação, de trabalho, de atendimento aos que têm desencarnado nesse momento de aceleração das dificuldades no Brasil. As tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia favoreçam-nos a aprendizagem, o progresso, hoje e sempre. Nós vamos projetar a tela. Hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 3, a partir do versículo 23. Então vamos fazer aquela leitura costumeira. Capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Muito bem. Então, continuando aí o estudo do ponto que nós interrompemos, versículo 23 do capítulo 3. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, esse primeiro ponto, o primeiro aspecto do versículo, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Nós sempre temos aquela abordagem dupla, em dois sentidos. Do ponto de vista exterior,
e do ponto de vista interior. Então, do ponto de vista exterior, podemos, por exemplo, no exterior, no campo universal, podemos aqui trabalhar a partir do princípio espiritual, saindo do seio divino, partindo para a sua jornada evolutiva, sendo acolhido no plano físico, no campo mineral, no reino atômico, para iniciar a sua trajetória de desenvolvimento espiritual nas formas, através das formas materiais, a partir do átomo, como aprendemos na questão 540 do Livro dos Espíritos. No plano profundo, no plano filosófico, no plano interior, nós podemos entender essa retirada do Jardim do Éden como sendo o movimento da perda da alegria, da felicidade, por exemplo, pelos desvios que operamos ao longo do tempo, fazendo aqueles acréscimos abusivos, gerando as paixões e as imperfeições. Então, do ponto de vista físico, a partir do princípio espiritual, do princípio inteligente, para se desenvolver ao longo das formas físicas, nos infinitos mundos universais. No plano interior, partindo desse movimento mais filosófico, a perda daquele plano da alegria e da felicidade, daquele movimento adotado que nos dava uma alegria e uma felicidade no campo da experiência humana. Por exemplo, quando nós estamos aí plenamente devotados às paixões e buscando a felicidade na sua satisfação, quando o conhecimento espírita evangélico, por exemplo, adentra o território do nosso coração, nós então vamos sendo lançados fora daquele jardim particular. Somos convidados a novas elaborações, compreender que aquelas antigas, embora trazendo uma felicidade, um prazer, não são mais adequadas. Então, nós somos lançados fora desse jardim, do ponto de vista filosófico, certo? Do ponto de vista também mais exterior, quando nós partimos para a reencarnação, deixando as colônias espirituais, estamos também sendo lançados fora do jardim, porque nas colônias espirituais nós estamos ali junto dos amigos, dos corações afins, e temos que deixar esse plano, o plano da afinidade plena com os circunstantes, e partimos para a reencarnação, que é o terreno heterogêneo por natureza no mundo, uma terra de provas e de expiações. Então, nós estávamos no plano espiritual, que é a nossa morada primordial, mas em cuja morada primordial nós ainda não merecemos permanecer para sempre. Temos, então, que operar no plano da reencarnação para a elaboração, para o reajustamento, para o combate sistemático às imperfeições. Então, em relação ao plano físico, a esfera espiritual, para quem já está capacitado a estagiar nas colônias, é o Jardim do Éden.
embora de feição provisória. E, no entendimento aqui mais geral, dentro do assunto que temos estudado aqui, da chegada dos exilados de Capela, do ponto de vista exterior, então, a retirada do mundo de origem. Daquele jardim original já transformado em Éden. Então, nós estamos atualmente na transição para elaborar aqui na Terra o Éden de feição definitiva, como sendo aqueles movimentos em que a felicidade ou as condições básicas para que a felicidade se desenvolva já estão instauradas em todo o orbe, em todo o plano físico. Enquanto houver elementos em expiação na Terra, obviamente que a Terra ainda não deixou a sua condição de expiações e provas e não se tornou ainda o plano da regeneração, segundo a conceituação de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, ele desencarna e retornou para a continuidade da evolução, para lavar a terra de que fora tomado. Então, nós temos esse movimento. Basicamente, o lavar a terra de que fora tomada é a própria terra do coração, para a refundição do terreno, reformulação daquela condição de felicidade legítima, certo? Condição de felicidade legítima. Eu estou deixando os sons fechados, amigos. Só quando vocês forem falar alguma coisa, vocês abram o som, tá? Para que não entre um som desnecessário na sala. Pode falar, Luiz. Nesse aspecto aqui, a gente tem que muitas vezes nós falamos que a encarnação é a morte do espírito. Então aqui a gente eu acho que aqui ficou claro para mim, porque lá atrás houve uma sentença: se comeres da árvore, se comeres do fruto dessa árvore, morrerás, né? Mas a gente percebe que não existe a morte física em nenhum momento aqui, né? Daqui para frente. A gente vê, na verdade, essa morte como essa necessidade, né, do espírito encarnar, e aí, como a gente fala, né, não é a nossa... Da mesma forma que daqui para lá é a morte da carne, né? Porque a carne lá não existe. Da mesma forma, de lá para cá, uma morte, entre aspas, do espírito, né? Porque ele aqui ele é limitado pelas condições da matéria, né? Sim. A morte para o espírito é a reencarnação. A vida é a desencarnação. Isso. Então, a morte do homem velho. Então, esse movimento aí da retirada do Jardim do Éden periférico, que é o jardim que nós ainda não merecemos, é para que não haja uma busca que foi estudado aí no versículo 22, para que não haja aquela tentativa de permanecer no Jardim do Éden legítimo, buscando usufruir a felicidade na pauta das paixões. Que o que mantém o mundo no plano da primitividade, da expiação e prova são as paixões que nós cultivamos. Porque as paixões vão exigir satisfação, alimentação. Nós vamos ser no mundo
em quaisquer mundos que nós estivermos ainda dominados pelas paixões, seremos elementos promovendo expiações para aqueles com os quais convivemos. Então, o mundo é um mundo de expiações e provas, enquanto a massa considerável dos espíritos aí reencarnados somos imperfeitos. Somos elementos extremamente egoísticos, vaidosos, orgulhosos, que estabelecemos as dificuldades para os elementos que conosco estão convivendo. Quanto mais o elemento cresce em poder no mundo, como o nosso, em que as possibilidades de atuação se ampliam, mas ele mantém a sua dificuldade interior, sua imperfeição, ele se torna elemento de escândalo para uma coletividade inteira, no plano dos milhões. Agora, tudo isso ocorre em função das escolhas pessoais. Escolhas pessoais de uma grande massa num país, nos países, vão propor dificuldades coletivas para a grande massa. Certo? Porque o mal é o seu próprio remédio. Escolhas feitas, potencializadas pelas paixões, pelo ódio, pela raiva, pelo desamor, pela falta de empatia, que levam, por exemplo, à psicopatia, à sociopatia, elas vão atrair as circunstâncias, os acontecimentos, as pessoas que serão os corrosivos dessas paixões no campo social. Pela falta de vigilância, pela falta de dedicação, no caso aqui, aos preceitos evangélicos que todos já conhecemos. Então, as escolhas vão sendo operadas para aqueles retardatários e a dor necessária para o despertamento, para os que já estão conscientes da lei divina, a prova para a confirmação da obediência divina, ao mesmo tempo em que esses mais lúcidos se tornam os auxiliares divinos em meio à dificuldade ambiente, não naquele sentido de alienação do contexto, porque nós temos que encarar o contexto, porque o contexto é fruto da nossa própria invigilância no tempo, para poder auxiliar e colaborar para que o contexto se altere. Então, são os choques, os entrechoques, os impactos na pauta da lei de ação e reação, em função de causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Então, hoje nós temos feito escolhas no campo da sociedade e temos obtido a resposta de uma forma muito rápida, porque o tempo urge. O tempo urge. É preciso acelerar o passo para restabelecer o equilíbrio. Muito bem. Então, para lavar a terra de que fora tomada, no campo exterior, planetário ou extraplanetário, intergaláctico, interestelar, digamos assim, os elementos foram retirados do mundo que se tornou um verdadeiro Éden, porque eles estavam causando confusão e discórdia, e foram trazidos para a Terra para aqui lavrar
Porque lavrando a terra exterior, nós lavramos a terra interior. Um sobre o outro incessantemente reage. Não é isso que aprendemos sobre o mundo espiritual? O mundo espiritual e o mundo físico, um sobre o outro incessantemente reagem. Esse é um conceito básico princípio básico do Espiritismo. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E havendo lançado fora o homem. Muitos de nós que estamos no Brasil, até pelo assunto que nós estávamos abordando aí anteriormente, na conversa informal, nós constatamos que fomos retirados do ambiente europeu e fomos para cá transmigrados. Um certo contingente com uma escala na África e depois para o Brasil. Os mais aí necessitados de reajustamento fizeram uma escala na África, de cá para o Brasil, de lá para o Brasil. Outros que foram transmigrados aqui pela reencarnação e renasceram entre os indígenas do Brasil para sofrerem a ação dos que vieram nas caravelas, os portugueses, os espanhóis, um pouco mais à frente, os holandeses, os franceses, representando aí uma miscigenação, porque a Europa, comparada com o Brasil, com a África, era um verdadeiro Éden, em termos dos avanços, das conquistas da civilização, com relação aos que viviam aqui no jardim primordial, primitivo. Que, embora sendo uma maravilha, uma floresta linda, espetacular, temos os elementos que a serem controlados, saneados, para que se torne um jardim. Temos os mosquitos, as muriçocas, as formigas, os escorpiões, as serpentes, as feras. É preciso construir moradias, casas, roupas, etc. Então, é o estado primitivo da Terra, na sua configuração de jardim, para que seja transformado pelo homem no Éden, que é o objetivo divino. Transformação do jardim no Éden. Que aí representam o Éden e os mundos regeneradores e os mundos felizes. De acordo, pessoal? Então, os espíritos que vínhamos evoluindo na Europa, sofisticando as conspurcações, ou alimentando as paixões, foi necessário fazer a nossa retirada para a reciclagem no novo mundo e construir no novo mundo aquilo que não conseguimos fazer no velho mundo, Ásia e Europa particularmente. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Os querubins ao oriente do jardim do Éden são os anjos, os assessores, os prepostos de Deus, modelos e pontos de referência para a recomposição e crescimento dos exilados, no plano orientador. Todos aqueles já que trazem os profetas, os reveladores, que são postos aí no plano orientador desse novo jardim,
do Éden potencial para servirem de ponto de referência. Aquele velho dilema que nós sempre abordamos aqui: o verdadeiro e o falso profeta. É preciso identificar o verdadeiro do falso, o nobre do complicado, que irradia virtudes do que irradia complicações. Porque senão, se nós não conseguimos identificar, meus amigos, nós seguimos aquele com o qual nos afinizamos na pauta das paixões e dos interesses pessoais, dos preconceitos, dos conceitos equivocados, das análises superficiais e rasas, tão característica dos religiosos fundamentalistas, que são os que estão trazendo as maiores complicações no mundo atual. Os que trazem, meus amigos, as maiores complicações no mundo atual não são os ateus, os céticos, não. São os religiosos fundamentalistas. Basta vocês observarem os movimentos que têm surgido, emergido no mundo. Ou não é? Tem uns países aí que não têm uma feição tão religiosa quanto o Brasil, que são modelos de sociedade, civilização organizada, ordeira, pacífica. Ao contrário do Brasil, que é um país onde o evangelho é disseminado em cada esquina. Mas nos corações dos religiosos é que nós encontramos a maior carga de ódio atualmente. Ou não é? Os movimentos anti-ciência nascem desses corações fundamentalistas, que negam os avanços da ciência. É preciso fazer essa reflexão, amigos. Preciso fazer essa reflexão, porque tem muito equívoco na abordagem de uma pátria do evangelho legítimo. Repito, Santo Agostinho define que nos mundos regeneradores, em todas as frontes, lê-se a palavra amor. Não é a palavra religião. A palavra amor. Que é o que Jesus expressou na Terra. A dignidade humana no mais alto grau. De acordo, amigos? Isso é importante nós considerarmos, porque, principalmente no meio espírita hoje, o meio espírita hoje é um meio aí onde tem emergido equívocos atrás de equívocos, em termos de obras psicografadas. Preciso termos essa visão. É inconcebível que um espírito superior escreva através de um médium que o sistema comunista que é adotado por um país ateu quer eliminar os idosos. Isso é inconcebível. Inconcebível. Repito. E um espírito da categoria de Bezerra, de Eurípides Bassanufo, vai escrever uma aberração dessa. Vai ficar só em uma. Que não corresponde à verdade. Pelo menos atualmente. Então eu preciso fazer uma reflexão. Uma meia-culpa. Cada um de nós que se diz espírita. Certo, amigos? Então, no plano orientador, quem é que nós estamos seguindo? Emmanuel define no livro, acho que é Caminho, Verdade e Vida, capítulo 12,
que é muito difícil, por exemplo, um filho escapar da lei segundo a qual ele sempre imitará o pai ou a mãe, os pais, certo? Muito difícil, por causa da lei da imitação. Por causa da lei da imitação. Então, nós imitamos quem? Aquele com o qual temos afinidade. Ou seguimos aquele com o qual temos afinidade. O elemento pode bater no peito e dizer que ele ama Jesus, que Jesus é o Salvador, é o enviado, mas se ele odeia, ele não está seguindo Jesus. Não está imitando Jesus. Jesus não é o seu modelo e guia. É uma outra personalidade. É uma outra mentalidade. Não é Jesus. É o homem, no mínimo, é o homem velho antigo, do qual ele ainda está enamorado. Mas esse homem velho antigo reflete um modelo antigo. E é assim que a evolução se dá, meus amigos. Na pauta da imitação. É assim desde o reino animal, por exemplo, é uma lei. Então, quando Emmanuel traz essa informação, ele está se referindo a uma lei, segundo a qual é muito difícil nós deixarmos de imitar aquele a quem amamos, de fato. Então a pergunta é: a quem nós amamos de fato? É Jesus efetivamente? Porque se for Jesus, isso precisa se refletir em pensamentos, palavras, atitudes e ações. Na pauta do acolhimento ao plano heterogêneo e não a rotulação daqueles que não pensam como nós. Será que todos os espíritos mais avançados estão no Brasil e, por exemplo, na China estão todos os complicados? É isso que nós pensamos no terreno social, prático? Por que os espíritos que usaram a pena para atacar um país respeitável, ateu, não atacaram o país que domina o mundo, que é cristão, mas que lança bombas de milhões de dólares sobre pessoas que ganham nem $1 por dia? Por que não existe essa crítica? Meus amigos, o médio está contaminado de preconceitos. Isso precisamos ver e entender. Dominado pelos preconceitos vigorantes do Brasil. E precisamos entender e falar disso, porque como é que nós vamos mudar, modificar, alterar, melhorar, se nós não fizermos o diagnóstico da situação? Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? João 6,60. Então, no plano orientador, meus amigos, quem é que está nos orientando? Não é? A quem nós estamos seguindo no nosso dia a dia? Os querubins ao oriente do Jardim do Éden. Ficou claro? As referências para o plano de recomposição de crescimento dos exilados, que são aqueles, dentre os exilados, aqueles que detinham os maiores conhecimentos. Eles mesmos é que se fizeram os orientadores, de princípio. No plano interior, os querubins são o somatório de todos os valores positivos perfeitamente nítidos que ainda não vivenciamos, mas que estão aqui na consciência fazendo a delimitação.
o Evangelho, o Espiritismo, que nós admiramos, mas ainda não praticamos. Já temos afeição pelo plano do sentimento, já concordamos pelo plano da razão, então os dois querubins estão potencializados, mas nós ainda não seguimos. Até as últimas consequências. Porque senão o quadro do Brasil seria outro, não o que nós vemos atualmente. No plano interior, representam a lei que a consciência já identifica, mas nós ainda não conseguimos vivenciar. São os querubins aí. Certo? De vez em quando a gente faz alguma coisa, eu bem sabia que não devia ter feito isso. Porque nós já temos o conhecimento aí para evitarmos, certo? E a espada define, então, os querubins ao oriente do Jardim do Éden, como os modelos. Nós muitas vezes vemos como os fiscais. É muito comum, por exemplo, o médium, no início da sua trajetória mediúnica, ele supor que os espíritos estão fiscalizando a sua vida, os espíritos superiores, né, os nobres. Esse movimento não acontece. A própria consciência nossa é que fiscaliza, tá? Ok? Então, os querubins são os fiscais e também os impactos da conscienciais. Por ainda não vivemos os princípios esposados na nossa vida particular. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor. Espada inflamada, meus amigos, que andava ao redor, é a lei, em toda a sua grandiosidade, como componente filosófico e iluminativo. Se ela não está ainda objetiva, é porque nós ainda não vivenciamos, mas está em nossos passos ao nosso redor. A espada que define a luta pela recomposição dentro do impedimento, de fora para dentro, tá? Impedimento é aquele movimento de fora para dentro da pauta da lei de ação e reação, causa e efeito. A espada define a luta interior para abrir os caminhos novamente. A espada, palavra, o ensino, tem dois gumes, a espada corta de um lado, mata o homem velho de um lado e dá vida ao homem novo do outro. Esse é o símbolo. E em conexão com o que disse Jesus, né? Por exemplo, eu vim para que tenham vida e a tenha abundância. Então, essa espada é que vai reabrir o caminho, simbolicamente falando aqui. Simbolicamente falando, a espada vai cortando o mato, a erva daninha, nós vamos usando para fazer, abrir as picadas no caminho, para abrir o caminho da árvore da vida, que é a árvore, essa simbologia aí. Então, Jesus, se nos movimentos iniciais de Gênesis, a árvore da vida, o usufruto da árvore da vida foi cortado, Jesus reabre para nós o acesso à árvore da vida. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância, é o caminho da árvore da vida reaberto, obviamente, da árvore da vida legítima, que nos liberta do ciclo das reencarnações para reajustamento, da pauta da dor, dos impactos, liberta-nos para a vida verdadeira, que é a vida virtuosa. E uma espada inflamada que andava ao redor
para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, então a espada, os querubins, a espada são símbolos da lei presente na consciência, o ensinamento, e a espada como aqueles guardiões, um instrumento para nos mantermos no caminho da árvore da vida. Nós podemos dizer até que a espada vai cortar de dentro para fora pela lei de causa e efeito se nós não operarmos diligentemente de acordo com os preceitos da lei de Deus na consciência que já reconhecemos, tá? Então, esse para guardar o caminho da árvore da vida. Controle para que os erros anteriores não se repitam. Trabalhando agora com recursos mínimos para desativar viciações, hábitos complexos. Para evitar que a criatura invada um terreno de modo extemporâneo. Certo, amigos? Comentários aí? E correspondendo aos querubins no plano interior, a espada, que é a palavra que já identificamos como sendo a diretriz segura, em consonância com esses querubins internos, temos os anjos guardiões externos, que nos inspiram, nos orientam, nos intuem no campo da vida humana. E também aqueles complicados com os quais temos ligações milenares, na pauta da afinidade pelas paixões. De acordo, hein, amigos? Podemos avançar para o capítulo 4? Quatro 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Então, aí, nós estamos vendo o plano da complicação concretizada. Aquilo que foi sendo elaborado no plano mental foi concebido, nasceu, houve o parto, e é a dificuldade que encontramos no campo exterior. Concebemos, demos campo, demos corpo ao parto, que é a concretização no campo social da complicação. Tudo está na nossa mão. O controle dos acontecimentos no plano social está nas nossas mãos. Então, o que ocorre no campo social é o remédio amargo para a nossa invigilância, para a imprudência. Certo, amigos? A dor e desespero, colheita. Necessidade de depuração. Drenagem psíquica da complicação, parto. Alimentada ao longo do tempo. É preciso identificar, porque o mundo não deixa de ser um mundo de expiação e provas, e adentra os terrenos da regeneração,
mantendo na sociedade as mesmas complicações. Não é possível. Aqueles que causam confusão, desordem, está na codificação espírita. Se não se arrependerem e mudarem seu posicionamento, eles serão transmigrados. E levarão junto os afins. É assim que se formam as tribos nos mundos primitivos, os grupamentos conjugados. Assim que se formam, amigos. Então, nós sabemos que a Terra hoje tem uma conjugação de espíritos da infância, da civilização, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14, por exemplo, para citar apenas uma fonte, que são os novos que estão em evolução. Temos os cristalizados na indiferença moral, que são esses que se enquadram nos livros psiquiátricos, como os psicopatas, os sociopatas, os violentos, os indiferentes, os que não têm empatia, que são os cristalizados, que é o grande grupamento que está deixando a Terra. Então, tem os caciques, as lideranças, que arrastam os novos. Então, eles vão para os mundos primitivos, vão formar as tribos. Então, quando os exilados de Capela começaram a sua reencarnação aqui no orbe, já dissemos isso anteriormente, eles, com naturalidade, pela própria força mesma da sua bagagem interior, se tornaram os caciques, os reis, os sacerdotes, os faraós, os generais, produzindo os novos. Hoje, os novos, os que eram novos quando da chegada dos exilados, são caciques hoje, lideranças, reis, sacerdotes, nós estudamos aqui no Apocalipse. Então, eles serão transmigrados e serão lideranças capacitadas e gabaritadas no mundo primitivo. Então, é importante sabermos a quem nós seguimos, a quem nós damos voz no mundo, qual o sentimento que nos envolve quando adotamos essa ou aquela postura, esse ou aquele posicionamento no mundo. O sentimento é o mais importante, porque Deus olha a intenção. Deus, no caso, o grau de consciência desperta interior, meus amigos. A seleção não é feita de fora para dentro, não, de dentro para fora na pauta da afinidade. Nós somos atraídos para os outros orbes pela força gravitacional. Conheceu Adão e a Eva, sua mulher, concebeu, teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Adão, razão, meus amigos. Mulher é sentimento. Sempre a abordagem nesse sentido. No plano exterior, podemos aí fazer alusão a dois grandes grupamentos. O grupamento Adão, o grupamento Eva. O Caim é o grupamento serpente, que reencarnou e recebeu o nome de Caim. Grupamento serpente. Onda mental rasteira que influenciava o grupo encarnado.
coabitou, conjugou, fundiu-se, ou seja, razão e sentimento habitam a mesma casa, habitam o mesmo departamento mental. Então, se a razão já localizou o superconsciente, o sentimento deve acompanhar a razão, pelo controle da vontade. Rédea curta. Rédea curta. Porque se a razão permanecer no departamento do subconsciente, aí complicação permanece. De acordo? Haverá um desequilíbrio. Tá certo, amigos? Ô, Júlio, Fala, Luiz. dentro dessa representatividade que você falou, do Abel sendo a serpente, Caim sendo a serpente encarnada, né, que é o grupo que estava obsediando, né, o planeta Adão e Eva. Nesse raciocínio, como representar o Abel? Abel é um pouco menos complicado. É um agrupamento também. Grupamento também. Um pouco menos complicado, que estava presente aguardando a oportunidade para a reencarnação. Ou que chegou um pouquinho depois, podemos também trabalhar com essa linha, com essa perspectiva. Uhum. Então, dentro daquele ensinamento que já estudamos aqui, capítulo 2, versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. Eu ia te falar, perguntar isso aqui agora, se tinha Adão, relação Eva, Caim desses. e Abel, 4 braços. Arianos, egípcios, hindus, hebreus. E o Abel, agora eles estão miscigenados, tá? Dentro dos 4 grupamentos, você tem os mais e menos complicados. Dentro dos 4. Você não vai ter, por exemplo, todos os mais evoluídos dentro do campo religioso e todos os complicados dentro do campo dos ateus. Não, não é assim, não. É miscigenado, espalhado, dividido. Certo, amigos? E conheceu Adão, a Eva, sua mulher. Então, a identificação do sentimento que surgiu. Como é que eu posso combater as más tendências, as inclinações más, se eu não identifico o que é uma má tendência, o que é uma inclinação má? Inclinação má e má tendência é assunto que diz respeito às emoções, desejos e sentimentos, que vão propondo as veredas, as inclinações, as tendências. A ira propõe um caminho, a raiva propõe outro caminho, o ódio mais outro, a vaidade, a ambição, a cobiça, a inveja, a mágoa, o ressentimento, o melindre, vão propondo caminhos. Quais são os caminhos? Vamos voltar a um conceito aqui básico, fundamental para a gente entender. Evangelho segundo o Espiritismo. Todo pensamento mal resulta de uma imperfeição da alma. Então, o pensamento é o caminho apontado pela tendência, pela imperfeição. É o pensamento. Por isso a necessidade de vigilância com o que se vê, certo? A vigilância com o que se vê. O que nós vemos? Primeiramente, o pensamento, certo? A vigilância com o que se vê para chegarmos à fonte, que é o que não se vê. De tal maneira que o que se vê não é feito no que é aparente. Lembra-se de Paulo, Hebreus?
capítulo 11, versículo 3, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. A palavra de Deus é a espada. De tal forma que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Certo, amigo? O que se vê no plano social, concretizado, com nome, sobrenome, CPF e endereço, não é feito do que é aparente. Não emergiu do que é aparente. Corporificou-se com base num substrato que permeia o campo da sociedade e que foi alimentado. Certo? Jesus não definiu, meus amigos, que nada há oculto que não haja de ser revelado? Não definiu? Para nós? Então, qual que é a surpresa? Por que da surpresa, do espanto? Se essa é a nossa cogitação que se expõe, é a nossa criança que se expõe no mundo, o que é que nós vamos fazer com essa criança? É a pergunta. A criança, Jesus, precisa nascer e crescer, mas onde ela se encontra? Onde que nós não vemos? Nós damos campo aos opostos. Nós não temos o conceito do anticristo no Apocalipse. O anticristo somos todos nós, os cristãos às avessas, que corporificamos no mundo os frutos teratológicos, que nós mesmos vamos alimentando, nutrindo, gestando, pelo casamento da razão com o sentimento. Então, está tudo certo. É preciso agora consertar, trabalhar para reajustar. Comentários aí, amigos? Porque, ó, coabitou, conjugou, concebeu e teve a Caim. Então, se nós vivemos num ambiente, enquanto nacionalidade, por exemplo, em que não se investe com grande empenho em educação, por exemplo, quais espíritos serão atraídos para reencarnar no Brasil? Pergunta pertinente. Coletividades que investem em educação, com grande ênfase, quais espíritos serão atraídos para essas coletividades? É uma reflexão que eu proponho para os amigos, eu não vou dar a resposta. Então, se o evangelho, por exemplo, é pregado em cada esquina, nós estamos atraindo os que têm necessidade do evangelho ou não. Vivido. Então, meus amigos, infelizmente, nós não podemos permanecer apenas um discurso místico alienante, não. Nós temos que despertar para a nossa responsabilidade de construir um mundo melhor. A responsabilidade é nossa. Porque pela chave desencarnação, reencarnação, nós somos substituídos por espíritos melhores, por espíritos mais diligentes,
mas consentâneos com o pensamento de Jesus, buscando efetivamente construir um mundo melhor. Um mundo melhor de fato, que não é um mundo místico, repetimos. Não é um mundo místico. Não é o mundo religioso, nos padrões, pelo menos, atuais. É o mundo da religiosidade natural, que era o ideal de Allan Kardec. Religiosidade natural que se expressa em pensamentos, palavras, atitudes e ações. Que Jesus nos abençoe.